desempenho da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 8. Capítulo 41. 10 de agosto de 1908. O trabalho do amor. Continuo o meu habitual estado, mas cheia de amarguras e de privações. Depois, tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus pelo modo como ele me havia deixado e pela inutilidade de meu estado. E ele, tendo compaixão dos meus lamentos, disse-me: Minha filha, nada tem diminuído os bens que há entre nós, entre vós e eu. Porque todo bem está no princípio do fundamento. Quando duas pessoas se unem com um vínculo de amizade ou união de matrimônio, e além disso se fizeram dons, e se amaram tanto de se tornarem indivisíveis, tanto que um tornou e copiou um tal grau ao outro, que sente em si mesmo o ser da pessoa amada. E se por alguma extrema necessidade estão obrigados a estar um longe do outro, acaso vem diminuir aqueles dons ou diminuir o amor? Nada disso, mas sim a distância os faz crescer mais no amor e faz que se conservem com mais cautela os dons recebidos, esperando receber ao retorno algum imprevisto dom maior. Mais ainda, tendo copiado em si a mesma amada, parece que para ela não há distância, porque em sua voz sente correr a voz do amado, pois o bem imitado sente-o correr em sua mente, em suas obras, em seus passos. Assim que está distante ou próximo, olha-o e lhe desaparece. Ele toca-o, mas não o consegue estreitar. Por isso a alma está num contínuo martírio de amor. Então, se a justiça me obriga a privar-te de mim e a estar por algum tempo distante, podes dizer por isso que te tirei os dons que te dei e que há diminuição de amor? E eu: é muito duro meu estado, amado, vida minha. E em que aproveito permanecer neste estado se não me faz sofrer para evitar os castigos a meu próximo? Disse tantas vezes que não fará chover e não chove, assim que não posso te vencer mais em nada. O que diz o faz, enquanto que se te tivesse junto a mim como antes, te rogaria tanto que me farias vencer. Como dizes que a distância não é nada? E ele: é exatamente por isso que me vejo obrigado a estar longe, para não te fazer vencer e dar lugar à justiça. Mas com ter-te neste estado também há um bem, porque a falta de água chamará a carestia, e os povos nestes tempos ficarão humilhados. E seguindo os estragos e as guerras, a graça os encontrará mais dispostos para salvá-los. Não é isto também um bem, que enquanto as guerras estavam por chegar antes que a carestia, mas por ter-te neste estado, as guerras serão afastadas, e assim haverá mais almas salvas? Depois acrescentou: o amor jamais diz basta. Ainda que o amor a flagelasse, a fizesse em pedaços, aqueles pedaços gritariam amor. O amor nunca diz basta, e não está ainda contente com isso. Então aqueles pedaços os pulveriza, os reduz a nada, e daquele nada sopra seu fogo. Lhe dá sua mesma forma, nada mistura de humano, senão todo de divino. E então o amor canta suas glórias, suas façanhas, seus prodígios e diz: estou contente, meu amor venceu, destruiu o humano e edificou o divino. Acontece ao amor como aquele artesão experiente que, tendo muitos objetos que não lhe agradam, os faz em pedaços, os coloca-os no fogo e fá-los estar ali, até desfazê-los e fazê-los perder toda a sua forma. E depois com este líquido forma muitos outros objetos belíssimos e agradáveis, dignos de sua maestria. Mas também é verdade que para o humano é muito duro este obrar do amor, mas quando vir sua aquisição, verá que a beleza que substituiu a fealdade, a riqueza à pobreza, a nobreza à rudeza, e também ele cantará as glórias do amor. Capítulo 42, 14 de agosto de 1908. A vontade humana serve de pincel a Jesus para pintar sua imagem no coração.
Tendo recebido a comunhão, vi a criança dentro de mim, como se procurasse uma coisa importante, e eu disse: Meu querido, o que procuras com tanta atenção? E ele me respondeu: Filha, estou buscando o pincel de sua vontade para poder pintar minha imagem em seu coração, porque se não me deres a tua vontade, falta-me o pincel para poder pintar-me livremente em ti. E assim como a vontade me serve de pincel nas minhas mãos, assim o amor serve-me de pintura para poder imprimir a variedade das cores da minha imagem. Além disso, assim como a vontade humana me serve de pincel, assim minha vontade serve de pincel nas mãos da alma para pintar sua imagem em meu coração. E em mim encontrará abundante tinta de amor para a variedade das cores. Capítulo 43, 19 de agosto de 1908. A alma deve semear o bem com todo o seu ser. Tendo feito a meditação de que quem semeia o bem colherá o bem, e quem semeia vícios colherá males, estava pensando em qual seria o bem que eu poderia semear estando em minha prisão, minha posição, miséria e inabilidade. Neste momento senti-me recolhida e ouvia-me dizer dentro: Contudo, com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. A alma tem uma inteligência mental e esta a deve aplicar a compreender a Deus, a pensar sempre no bem, jamais deixar entrar na mente alguma má semente, e isto é semear bem com a mente. Assim, da boca, nunca semear sementes más, isto é, palavras más, dignas de um cristão, mas sempre dizer palavras santas, úteis, boas, isto é, semear bem com a boca. Assim com o coração, amar só a Deus, desejar, palpitar, tender a Deus, isto é, semear bem com o coração. Com as mãos fazer obras santas, com os pés caminhar atrás dos exemplos de nosso Senhor. E eis outra semente boa. Eu, ao ouvir isto, pensava entre mim: assim, na minha posição, posso também eu semear bem, apesar da minha miséria extrema. Mas o pensava com certo temor pelas quantas que o dono do campo me pediria que semeasse, bem ou não. Em meu interior ouvia repetir: minha bondade é tão grande que faz muito mal quem me dá a conhecer como severo e muito exigente, rigoroso. Oh, que afronta fazem ao meu amor! Eu não pedirei outra conta que do pequeno terreno que lhe dei, e não por outra coisa pedirei as contas, senão para lhes dar o fruto de suas colheitas, dando a inteligência, por quanto mais me tenha compreendido em vida, tanto mais me compreenderá no céu. E quanto mais me entender, com alegria e bem-aventurança será inundada, dando à boca o fruto dos vários gostos divinos, harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados, as suas obras dando-lhes a colheita de meus dons, e assim de tudo o resto. Capítulo 44, 23 de agosto de 1908. Sinal para saber se há culpa na alma durante a privação. Continuando meu habitual estado, estava muito pensativa sobre o estado de minha alma e dizia entre mim: quem sabe que mal há em minha alma, que o Senhor me priva dele e me deixa abandonada a mim mesma? Enquanto estava nisto, assim que veio, me encheu toda dele, e todo o meu ser a ele se dirigia. Nem sequer uma fibra, nem um movimento que não estendesse a ele. Depois me disse: viu, minha filha? O sinal, quando na alma há alguma culpa, quando se encontra privada de mim, é que, voltando eu a fazer-me ver, não fica toda cheia de Deus, nem seu ser se encontra disposto a submergir tudo em mim, de modo que nem sequer uma fibra fique que não esteja fixada em seu centro. Onde há culpa ou alguma coisa que não é toda minha, nem eu posso enchê-la, nem a alma pode mergulhar em mim. A culpa, a matéria, não podem entrar em Deus, nem correr para Ele. Por isso, acalma-te e não queiras perturbar-se. Capítulo 45, 26 de agosto de 1908. A constância no bem faz crescer a vida divina na alma. Encontrando-me em meu habitual estado, estava toda afligida e quase aturdida pelas habituadas privações. Então, como de fuga, veio e me disse: minha filha, ao que quero que preste mais atenção é a constância no bem, tanto no interior como no exterior,
porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma, mas com tal energia que se pode comparar àquele bebê que, crescendo em um ar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem, com plena saúde, até que chegue à devida estatura, sem ter tido necessidade nem de médicos, nem de medicamentos. E mais, é tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros. Enquanto quem não é constante, cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive em um ar pútrido, cresce doente e com os membros não tem força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento. Desenvolve-se com defeitos, portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso, assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente, pode-se dizer que é um pobre aleijado. E embora alguns membros bons são misturados, a maioria são defeituosos. E apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada pode ajudá-lo. Porque o sangue está infectado pelo ar pútrido e os membros são fracos e defeituosos por sua má nutrição. Então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim é a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e ocupando-se de outras coisas que não são de Deus. É como se respirasse ar pútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força, o vigor da constância. Capítulo 46, 2 de setembro de 1908. A verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Passei dias amargos pelas contínuas privações do bendito Jesus. Depois, quando veio, me disse: minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade é que ama os pobres, porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque lhe simpatizam, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim que não vê a nutrir a rusticidade, a ignorância, a descortesia, a miséria, senão que através destas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera, e os ama, os ajuda, os consola, como se o fizesse a Deus mesmo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina. Mas o que começa da matéria, matéria produz e na matéria termina. E porquanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados, e se têm necessidade, se servem disso para cometer defeitos. Capítulo 47, 3 de setembro de 1908. Encontrando-me, Jesus é luz, e a luz é verdade. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus fazia-se ver toda a luz e disse estas palavras simples: eu sou luz, mas de que é formada esta luz, qual é o fundo dela? A verdade. Então eu sou luz porque sou verdade. Por isso a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, esta devem sair da verdade. Onde há artifício, engano, dobra, não pode haver luz, senão trevas. E como relâmpago desapareceu. Capítulo 48, 5 de setembro de 1908. Segundo seu estado, a alma sente os diversos efeitos da presença de Deus. Falando com o confessor, ele dizia: que terrível será ver Deus indignado. Tanto é verdade que, no dia do juízo, os ímpios dirão: montes, sepulta-nos, destrói-nos, para que não vejamos a face de Deus indignado. E eu dizia: em Deus não pode haver indignação, raiva, antes é segundo o estado da alma. Se é boa, a presença divina, suas qualidades, seus atributos a atraem toda em Deus, e ela se consome mergulhando toda nele. Se é má, sua presença a oprime, a rechaça longe dele, e a alma, vendo-se rechaçada e não sentindo nela nenhum germe de amor para com um Deus tão santo, tão belo, ela tão feia e má, quereria afastar-se de sua presença, mesmo destruindo-se a si mesma se fosse possível. Portanto, em Deus não há mutação.
senão que, segundo somos nós, assim se sentem os efeitos. Depois pensava em mim. Quantos desatinos disse! Por isso, ao fazer a meditação durante o dia, enquanto Jesus veio, me disse: minha filha, está bem dito que eu não me mudo, senão que conforme muda a criatura, assim sente os diversos efeitos de minha presença. Com efeito, como pode temer quem me ama, se sente correr tudo a meu ser no seu e ele forma a sua própria vida? Pode temer a minha santidade se ela toma parte desta mesma santidade? Pode envergonhar-se ante minha beleza, se sempre busca embelezar-se mais para me agradar e para assemelhar-se bem a mim? Se sente correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, em seu coração, em sua mente, todo ser divino, de modo que é coisa sua, todo seu, e pode temer, pode envergonhar-se a si mesma? Isso é impossível. Ah, minha filha, é o pecado que lança tal confusão e desordem na criatura, a ponto de querer destruir-se para não sustentar minha presença. O dia do julgamento será terrível para os maus, pois, não vendo neles germe de amor, mas sim ódio, para comigo, minha justiça me impõe não amá-los, e assim como as pessoas que não me amam, não se quer tê-los perto, e se usam todos os meios para afastá-las. Eu não quero tê-los comigo, nem eles quererão estar nos rechaçamentos reciprocamente. Só o amor é o que une tudo e faz feliz a tudo. Capítulo 49, 6 de setembro de 1908. Jesus quis sofrer para reunir tudo a si. Continuando o meu habitual estado, estava pensando no mistério da flagelação, e ao ver Jesus pondo sua mão em meu ombro, em meu íntimo ouvi dizer: minha filha, quis que minha carne fosse espalhada em pedaços, meu sangue derramado por toda a minha humanidade, para reunir toda a humanidade dispersa. Com efeito, com ter feito tudo o que de minha humanidade foi arrancado, carne, sangue, cabelos, ficasse disperso, na ressurreição nada ficará disperso, senão tudo reunido de novo em minha humanidade. Com isto, eu reincorporava a todas as criaturas em mim. Assim que depois disto, quem de mim fica separado é por sua obstinada vontade, que de mim se arranca para ir a perder-se. Capítulo 50, 7 de setembro de 1908. De quantas coisas a alma se priva na terra, outras tantas terá no céu. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, de quanto mais coisas a alma se priva aqui, outras tantas de além terá, no céu. Assim, quanto mais pobre na terra, tanto mais rica no céu. Quanto mais privada de gostos, de prazeres, de diversões, de viagens, de passeios na terra, tantos gostos, prazeres tomará em Deus. Ó, como passeará nos espaços dos céus, especialmente em os céus imensuráveis dos atributos de Deus. Porque cada atributo é um céu e um paraíso a mais. E de entre os bem-aventurados, quem entra apenas, e pode-se dizer que fica como o princípio dos atributos de Deus. Quem caminha ao meio, quem ainda mais dentro, e quanto mais caminha e se aprofunda, gosta mais, goza mais, diverte-se mais. Então, quem deixa a terra toma o céu, mesmo que seja uma pequena coisa. Daqui se segue que quem mais desprezado, mais honrado, quem mais pequeno, maior, quem mais submisso, mais domínio, e quem assim por diante. Mas apesar disso, entre os mortais, quem é o que pensa em privar-se de alguma coisa na terra para tê-las eternamente no céu? Quase nenhum. Capítulo 51, 3 de outubro de 1908. Em quem está em contínua atitude de agir o bem, a graça está com ela. Esta manhã, o bendito Jesus, enquanto fez ver mal a sua sombra, disse-me: minha filha, enquanto a alma está em contínua atitude de agir o bem, a graça está com ela e dá vida a todo o seu agir. Se depois está indiferente em fazer o bem, ou em ato de agir o mal, a graça se retira, porque não são coisas suas, e não podendo tomar parte, nem fornecer-lhe sua mesma vida, com sumo pesar se afasta, muito pesaroso,
Por isso, queres que a graça esteja sempre contigo, que minha mesma vida forme a tua. Esteja em contínuo ato de fazer o bem, e assim terá em ti desenvolvido todo o meu ser. E não terá que te doer tanto se alguma vez não tiver minha presença, porque não me verá, mas me tocará em todo o meu obrar, e isto diminuirá em parte a dor de minha privação. Capítulo 52, 23 de outubro de 1908. Como a ciência divina está no reto agir. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, toda a ciência divina se contém no reto agir, porque no reto se contém tudo o belo, e o bom que se possa encontrar, encontra-se a ordem, a utilidade, a beleza, a maestria. Portanto, um trabalho é bom porque é ordenado bom, mas se os fios são torcidos e conduzidos erroneamente, não se entende nada, não se vê mais que uma coisa desordenada, que não será nem útil nem boa. Por isso, eu desde as coisas maiores até as mais pequenas que fiz, se veem todas as arrumadas e todas servem a uma finalidade útil, porque a fonte de onde saíram foi meu reto agir. Agora, a criatura, por quanto seja boa, tanta ciência divina conterá em si, e tantas coisas boas sairão dela por quanto seja reta. Basta um fio torcido em seu obrar para desordenar-se a si mesma e as obras que dela saem, e ofuscar a ciência divina que contém. Quem sai do reto, sai do justo, do santo, do belo, do útil, e sai dos limites nos quais Deus a pôs. E saindo disto, será como uma planta que não tivesse muita terra por baixo e que agora os raios de um sol ardente e agora as geadas e os ventos secarão os influxos da ciência divina. Assim é o torto agir, geladas, ventos e raios de sol ardente, e faltando-lhe muito terreno de ciência divina, não fará outra coisa que secar-se em sua desordem. Capítulo 53, 20 de novembro de 1908. Quando a alma faz do amor o seu alimento, este amor torna-se estável e sério. Continuando meu habitual estado, cheia de amargura e de privações, esta manhã veio por pouco tempo o bendito Jesus, e eu me lamentava com ele por meu estado, e em lugar de me responder, se estreitava mais comigo. Depois, sem responder ao que lhe dizia, disse-me: minha filha, a alma verdadeiramente amante não se contenta em amar-me com ansiedade, com desejos, com fervores, senão que só está contente quando chega a fazer do amor seu alimento cotidiano. Então o amor se faz estável, sério, vai perdendo todas aquelas superficialidades de amor às quais a criatura está sujeita. E como fez do amor o seu alimento, o amor se difundiu em todos os membros, e estando difundido em tudo, tem a força de sustentar as chamas do amor que a consomem e lhe dão vida. E contendo o amor em si mesma, possuindo-o, não sente mais aqueles vivos desejos, aquelas ansiedades, senão que só sente amar mais o amor que possui. Este é o amor dos bem-aventurados no céu. Este é o meu mesmo amor. Os bem-aventurados ardem em amor, mas sem ansiedade, sem estrondo, com estabilidade, com seriedade admiráveis. O sinal, se a alma chegar a nutrir-se de amor, é quando perdeu o semblante do amor humano, porque se vêem só desejos, ansiedades, fervores, é sinal de que o amor não é seu alimento, senão que só alguma parte de si dedicou ao amor. E então, não sendo toda, não tem força de contê-lo, e tem aqueles arranques do amor humano, sendo estas pessoas muito volúveis, sem estabilidade em suas coisas. Em troca, as primeiras são estáveis, como aqueles montes que jamais se movem.